falar um pouquinho hoje com vocês sobre essa ação, já foi tão falada, já foi tão discutida, mas sempre vale esse momento de lembrança, por várias situações. Eu acho que falar da ação 470, da ação penal, e este é um ponto importante para começar qualquer apresentação, é uma ação penal. Muitos esqueceram isso, que era uma ação penal, em especial os ministros que a julgaram, esqueceram que era uma ação penal, mas era uma ação penal. Ou pelo menos deveria ser uma ação penal. E também esqueceram que era numa ação penal em que nós temos o quê? Seres humanos que estão sendo julgados, pessoas, independente de se fizeram certo ou errado, mas são seres humanos detentores de direitos na nossa sociedade, dentre eles a não exposição pública. E na verdade nós nos deparamos com a mudança de horário em redes de TV aí, mudando programas da tarde para julgamento do mensalão. Então você não tinha mais a sessão da tarde, você tinha a sessão de julgamento do mensalão. Então nós vimos aí a mídia brincando com os julgamentos nos tribunais. Tem vários aspectos que nós poderíamos discutir sobre isso. Eu, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual segui minha carreira, fiz meu concurso de ingresso, fiz meu concurso de meu mestrado, meu doutorado, meu concurso de assistente-mestre, assistente-doutor, fui chefe de gabinete do reitor da universidade, fui vice-chefe do Departamento de Direito Penal e Processual Penal, coordenador do curso de Direito também. Eu passo no dia a dia por situações em que eu trago a lembrança em cada um dos momentos, cada uma das aulas, esse julgamento. Por quê? Porque ele tem tantos aspectos que nós poderíamos discutir, que cada um vale um curso. Nós poderíamos falar sobre o aspecto da comunicação social, direito de comunicação social. Eu dei por um bom tempo, Dr. Rui, aulas na Faculdade de Jornalismo, sobre direito de comunicação social e as teorias envolvendo a comunicação social e a questão dos direitos e garantias fundamentais. E esse julgamento é um exemplo do que não se deve fazer e das situações em que nós passamos com dificuldade. Então são exemplos que nós podemos tirar vários. Outros exemplos nós podemos tirar de forma pontual sobre cada um dos temas que foram lá discutidos. Um acórdão que tem 1000 páginas não se presta a trazer à sociedade o esclarecimento e não se presta a trazer à sociedade uma decisão inequívoca e clara. Ela se presta a trazer à sociedade um juridiquês e uma complexidade de elementos que não mereceriam esse tipo de abordagem pelo judiciário, já que cada vez mais se procura a simplicidade, se procura evitar o dom da palavra complicada para que todos tenham acesso à justiça. Isso também é acesso à justiça. E inúmeros outros aspectos. Eu vou tentar hoje, na verdade, fazer um histórico, relembrar um pouquinho com vocês o que aconteceu, o que foi, e também questionar, criticar sobre o meu posicionamento, evidentemente, sujeito a críticas também de todas as áreas, às vezes um posicionamento bem isolado, foi um dos poucos que teve um posicionamento mais franco a respeito disso. A maioria não quis se manifestar por questões pessoais ou questões jurídicas, não sei, mas não quis se manifestar. Mas eu efetivamente tive um posicionamento um pouco mais franco, crítico sobre essas questões. Então, vou trazer isso sobre pena de agradar a alguns e desagradar a muitos. Mas eu acho que a função nossa é essa, em especial como advogado, sincero, sem receio de estar aqui presente com vocês, e também como professor, uma obrigação como um docente na área de direito penal e processual penal. Vamos falar do mensalão, falar um pouquinho desse histórico, de que cerca de 8 anos atrás aí nós estivemos diante de uma situação peculiar, onde uma reportagem publicada nos periódicos do país colocou aí: Miro denuncia propina no Congresso. 8 meses depois, uma revista de grande circulação sob o título Homem-Chave do PTB aponta o grande esquema de corrupção e desvio de dinheiro público, que logo em seguida é confirmado pelo presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson. A partir daí, uma série de acusações e denúncias que culminaram com a instauração de uma CPI de Correios, CPI da compra de votos e uma investigação que deram início a uma das mais complexas ações penais do Supremo Tribunal Federal, a Ação Penal 470. Tudo isso girou 8 anos atrás. 8 anos atrás, alguns diziam: isso é perseguição política, isso é perseguição ao governo, isso não vai dar em nada, isso não tem fundamento, etc. Mas começou a ser discutido isso em matéria, inclusive, de instauração de um inquérito policial. O Conselho de Ética e Decoro parlamentar, em 2 de agosto
tomou o depoimento do Roberto Jefferson, que escancara um suposto esquema afirmando que era dirigido e operacionalizado, entre outros, pelo chefe da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e por um empresário do ramo de publicidade de Minas, que até então era desconhecido de nós, nunca tínhamos ouvido falar, Marcos Valério, que era o responsável pela distribuição, supostamente, do dinheiro. O deputado esclareceu ainda que integrantes do governo federal do Partido dos Trabalhadores, para garantir o apoio a parlamentares, operavam através de 2 modos: loteamento político de cargos públicos, o que denominou fábrica de dinheiro, e distribuição de uma mesada aos parlamentares. Então isso foi, em regra, a notícia, a história que nos veio a público, aquilo que nos foi, entre aspas, trazido à época sobre isso. O esquema foi tornado público, em especial aí com o denominado mensalão. Aliás, começar até pelo nome. Infelizmente, para a seriedade de um poder judiciário que se presta a estar no Estado Democrático de Direito, quando você entrava no site do Supremo Tribunal Federal, você encontrava lá julgamento mensalão. Então você percebe que até o poder judiciário abre mão, efetivamente, de uma certa seriedade para se incumbir daquilo que foi um jargão popular e colocar no seu site, mensalão. Mas deflagraram-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em razão da prerrogativa de função, um inquérito policial número 2245, que cruzou dados das CPIs, dos Correios, também com afastamento de sigilos deferidos no âmbito do inquérito policial, constatando e demonstrando o repasse de verbas públicas a vários beneficiários. Esse conjunto embasou uma denúncia, supostamente entendendo que havia indícios suficientes de autoria e prova de materialidade de um ilícito, de vários ilícitos, aliás. A denúncia. Como é que foi estruturada essa denúncia? Com base nessas provas colhidas aí na CPI de 30 de 3 de 2006, o Procurador-Geral da República, à época, no Ministério Público Federal, à época, era o Antônio Fernando Barros de Silva e Souza, acusou formalmente os integrantes do esquema perante o Supremo Tribunal Federal com os seguintes crimes: quadrilha, 14 réus; peculato, 5 réus; lavagem de dinheiro, 35; gestão fraudulenta, 4 réus; corrupção ativa, 10 réus; corrupção passiva, 13 réus; evasão de divisa, 10 réus. A denúncia dividiu em grupos. Todos esses réus foram divididos em grupos de acordo com a denúncia. Esse é outro elemento importante, porque depois, por que nós sabemos e lembramos bem disso? A maioria lembra bem disso, não porque analisou a denúncia, mas porque o voto do relator usou a denúncia como parâmetro. É uma situação sui generis, você não vê esse tipo de coisa, e foi uma das primeiras discussões que se estabeleceu no Supremo Tribunal Federal. O revisor, então, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ministro Ricardo Lewandowski, imediatamente se insurgiu contra esse posicionamento, dizendo que era desconcertante ver o relator, num posicionamento de julgamento, definir o julgamento de acordo com a acusação. Ou seja, baseando seu voto na estrutura da peça acusatória, ele apresentar e propor perante o próprio Supremo que fosse julgado na estrutura acusatória. Por quê? Porque isso tende ao quê? A convencimentos, isso tende a levar a posicionamentos já unilaterais. Posicionamentos tendentes a acolhimento daquilo que a acusação viu ou supostamente entendeu ser. E o ministro Ricardo Lewandowski se insurgiu quanto a isso logo no início do julgamento. Foi um dos primeiros embates, foi um embate já triste, porque, como eu disse a vocês, em matéria de publicidade, esse julgamento foi o contrário do que se espera de toda ação penal. Não houve uma preservação do princípio da presunção de inocência. Então todos foram colocados publicamente em rede nacional. E o primeiro embate, não de alto nível, mas de um nível questionável entre o relator e o revisor, foi visto ao ponto de suspender a sessão de julgamento logo no seu início, para que uma reunião reservada permitisse que os ministros deliberassem como iam fazer o julgamento. E ao final, o revisor cedeu à solicitação dos ministros, dado o embate, dada a agressividade do embate por parte do relator, e entendeu que poderia seguir dessa forma, entretanto votando como um todo,
votando ponto a ponto, mas depois votando como um todo. Então ele queria o voto de todos os ministros na situação. Foi uma discussão chata, uma discussão infeliz, mas que logo deu a tônica do que seria o espetáculo que nós viríamos a seguir perante o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Então eles dividiram grupos em 4 grupos, um grupo chamado Grupo Político Central, que seria o grupo em tese, em seguida vou mostrar esse grupo, o grupo em tese que estruturava, organizava, determinava as funções, um grupo financeiro que contabilizava, fazia a divisão financeira, um grupo de publicitários e empresários que daria guarida à estrutura de mascarar esse esquema, e um terceiro grupo, o grupo de parlamentares, que seria o grupo de beneficiários desse suposto esquema apresentado. Nesse grupo político central, nós encontraríamos, então, como supostamente o cabeça desse grupo, o então chefe da Casa Civil, tinha sido ex-chefe da Casa Civil, o então deputado o José Dirceu, do PT, que era acusado por formação de quadrilha, corrupção ativa. E também José Genuíno Neto, formação de quadrilha, corrupção ativa. Delúbio Soares, formação de quadrilha e corrupção ativa. Silvio José Pereira, formação de quadrilha. No grupo financeiro, aí ligado à área de bancos, Cátia Rebelo, formação de quadrilha, lavagem de capitais, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. José Roberto Salgado, formação de quadrilha, lavagem de capitais, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Vinícius Samarani, formação de quadrilha, lavagem de capitais, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Aiana Tenório Torres de Jesus, formação de quadrilha, lavagem de capitais, gestão fraudulenta de instituição financeira. E já no grupo de publicitários e empresários, Marcos Valério Fernandes Souza, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de capitais e evasão de divisas. Ramon Rodebracht Cardoso, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de capitais e evasão de divisas. Cristiano de Melo Paz, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de capitais e evasão. Rogério Lanza Tolentino, formação de quadrilha, corrupção, lavagem. Simone Reis Lobo de Vasconcelos, formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem e evasão de divisas. Geisa Dias dos Santos, formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de capitais e evasão de divisas. E no grupo dos parlamentares, João Paulo da Cunha, corrupção ativa, peculato e lavagem. Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, formação de quadrilha, corrupção e lavagem. José Mohamed Janene, formação de quadrilha, corrupção e lavagem. Pedro Henri Neto, o mesmo crime. Valdemar da Costa Neto, também. Jacinto de Souza Lamas, mesma coisa. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, corrupção ativa e lavagem. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, corrupção ativa e lavagem. Depois Romeu Ferreira Queiroz, José Rodrigues Borba, Paulo Roberto Galvão da Rocha, Luiz Carlos da Silva, o chamado professor Luizinho, João Magno de Moura. E no grupo de outros denunciados que estavam ligados ao esquema de forma indireta, estariam Luiz Guxiquem, peculato e ministro das Comunicações, que depois teve um pedido de absolvição pelo Ministério Público. Henrique Pisolato, corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro, era diretor de marketing do Banco do Brasil. Tem uma revista interessante que traça todo o perfil do que aconteceu com o Pisolato e da relação dele com as suas atividades normais, usuais, e que mostra que efetivamente, isso nós vamos falar mais à frente, que a estrutura que se passou em si na apresentação e na distribuição de capitais, na aplicação financeira do dinheiro, num chamado esquema VisaNet, que era um dos esquemas, que era o esquema principal de retirada financeira de 70 milhões, o Henrique Pisolato teria atuado de forma, se é correto ou não é, mas de forma escorreita no tocante às suas funções como diretor. Mas isso tem uma reportagem grande a esse respeito, numa revista de grande circulação. João Cláudio Carvalho Geno, formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de capitais. Enivaldo Quadro, formação de quadrilha e lavagem de capitais. Breno Fischber, formação de quadrilha, lavagem de capitais. Carlos Alberto Qualia, Antônio de Pádua de Souza Lamas, teve outro pedido de absolvição pelo PT, pelo MPF. Emerson Eloy Palmieri, Anita Leocádia Pereira da Costa, Anderson Adalto Pereira, José Luiz Alves, José Eduardo Cavalcante de Mendonça, o Duda Mendonça, Zilmar Fernandes Silveira. Duda Mendonça, vocês lembram bem, teve uma situação interessante,
e vale a pena destacar na situação do Duda Mendonça, que dizia respeito àquela sonegação de informações do imposto de renda sobre a forma como ele recebeu seus pagamentos em razão do trabalho desenvolvido de marketing, na época da campanha. E ele tinha dinheiro no exterior. Eles quiseram acusá-lo de evasão de divisas. Eles o acusaram de evasão de divisas. E ele conseguiu provar por A mais B que o que ele fez foi um procedimento correto em razão do que determinavam as diretrizes do Banco Central para isso. Ele havia recebido dinheiro no exterior, 300 mil dólares, salvo o melhor juízo. Ele internou durante o período em que ele recebeu esses cerca de 200 mil dólares e manteve cerca de 100 mil dólares no exterior. Só que ele não declarou esses 100 mil dólares. Por quê? Porque na sua declaração era isento de declaração valores até 100 mil dólares. Bastava uma comunicação ao Banco Central que ele havia feito. Então ele fala, estava tudo correto. Eu não fiz nada fora. E no tocante ao dinheiro que eu internei, eu paguei o imposto. Então ele fala, se esse dinheiro é um dinheiro que veio daqui de algum esquema, etc., eu não sei. Mas eu declarei todo esse dinheiro, porque quando eu internei, eu paguei um imposto relativo, então eu tive que declarar ele. E no tocante ao que estava lá fora, eu não o declarei, por quê? Porque o Banco Central me permitia não declarar. Eu só fiz a comunicação do Banco Central. Aí eles mudaram as regras do Banco Central para que isso não ocorresse mais. O grande detalhe que eu acho sempre engraçado nessas situações, qual é? Nós tivemos que esperar acontecer isso num julgamento dessa natureza, com uma pessoa que publicamente veio numa sessão da tarde falar isso para o Brasil inteiro, para mudar as regras do Banco Central. Sendo que nós temos aí COAF e todo o sistema de rastreamento financeiro do Brasil, que sabe que existe essa situação com inúmeras outras pessoas com valores muito maiores que esse, e nós nunca mudamos a regra do Banco Central. São surpresas que acontecem e que colhem a população mais desavisada como sendo fora do comum. E não é fora do comum, ao contrário, fora do comum é questionar isso, como foi questionado. Vocês já ouviram falar em dólar cabo? Dólar cabo é o sistema em que você dá o dinheiro aqui para um doleiro, ele efetivamente pega esse dinheiro aqui e liga para alguém no exterior e faz um crédito para você no exterior desse valor que você pagou aqui. Só que esse crédito é em dólar. Esse dinheiro que ficou aqui, ele nunca saiu, ele sempre se manteve aqui. É que ele gerou um crédito lá fora. Mas como assim? É que a pessoa lá fora, ou qualquer outro por intermédio dessa pessoa, passa a ter um crédito nesse valor aqui, no nome dela. É quase que troca de crédito. É quase que um escambo. Isto... Desculpa, isso é mais velho do que ao início de tudo quanto que é civilização. Todo mundo gosta, é o que eu ia falar, todo mundo gosta de lembrar dos templários, os cavaleiros templários e tal. Era exatamente o que eles faziam. Era o que eles faziam. Você chegava lá, ia viajar para a Terra Santa. Perfeito. Você chegava lá em Paris, ia lá nos templários, falava com eles assim, olha, é o seguinte, eu vou dar essa caixa de ouro. Dava aquela caixa de ouro, eles contabilizavam, te davam um papelzinho e falavam, ó, o senhor tem direito a isso lá quando chegar, se o senhor não carregar esse ouro. E o que acontecia com o ouro que estava aqui? Aquele que depositava lá, ele falava, ó, o senhor quando chegar lá tem direito a esse ouro para o senhor não carregar. É igualzinho. Aliás, isso é o comércio que se fez no mundo inteiro a vida inteira. Deixa eu só convidar o Dr. Felipe para fazer parte da mesa aqui. Por favor, Dr. Felipe. Dr. Felipe é advogado e assessor da Secretaria de Justiça, doutora Luiz Arruda. Nosso ouvidor aí da Secretaria de Justiça e Cidadania. Felipe, por favor, né? Posso fazer você sentar na mesa? Felipe é filho da PUC como eu, é mestre e doutor em História do Direito pela PUC de São Paulo, graduado em História e também graduado em Direito. E tive uma grata satisfação de poder tê-lo ao meu lado aí durante uma gestão inteira aí junto à chefia de gabinete do reitor da universidade, onde ele também compunha a reitoria com condição de oficial de gabinete. E hoje, encerrada essa fase, alçado ao ouvidor da Secretaria de Justiça,
Defesa da Cidadania. É uma honra muito tê-lo aqui comigo, doutor Felipe. E aqui já vamos completar esse concreto. Lógico. Eu atuo. A Ordem tem um convênio com a Secretaria de Justiça e com o governador do Estado para aquele projeto do CRATOD, de fazer um trabalho de resgatar os drogados na rua. E o Felipe é um dos cabeças nesse projeto, junto com o doutor Mário Sérgio, né? Lá no CRATOD, eu vou lá uma vez por semana, porque eu presto um serviço lá também, Cláudio. Ah, que maravilha. Na equipe do doutor Cid Vieira. Sim. Mas o Felipe, hoje ele não está lá, porque está aqui. Isso aqui não é um holográfico, ele não está aqui de forma holográfica, não, é? Porque às vezes eu falo assim, um dia vai chegar que nós vamos estar holograficamente em todos os lugares. Em vários lugares. E o Felipe também ajuda a coordenar esse trabalho lá, assessorando a secretária de Justiça, a nossa querida Luísa Arruda, e com bastante capacidade, porque todos os abacaxis que acontecem lá no CRATOD, liga-se para quem? Procura-se quem? O doutor Felipe. Muito obrigado, Felipe. Tá? Alegria muito grande. Mesa de amigos é sempre mais tranquilo para poder enganar o pessoal e mostrar que sabe alguma coisa. Mas, pessoal, então, lembrando dessas situações todas, você percebe que essa prática, que não é uma prática nova, aliás, é uma prática usual e que continua se fazendo, e digo mais, que as instituições financeiras fazem todos os dias, de várias situações, inclusive sem declarar, acaba se tornando algo totalmente novo, diferenciado num julgamento, e que não é. Essa é uma das situações aí que vale a pena citar, dessas novidades, que não são tão novidades, que surgiram durante esse julgamento. Mas ainda, as teses de acusação, e aí vamos voltar um pouquinho aqui que nós estamos apresentando, ele pede aí essas absolvições, teve uma suspensão de processo também, em razão da Lei 9.099 de 95, questão de suspensão do processo, crimes com pena máxima igual ou inferior a 1 ano, pena mínima, aliás, igual ou inferior a 1 ano, então permitindo a suspensão do processo. Houve a morte de um dos réus, então extinto a punibilidade, e durante o processo mudou o procurador, foi então esse procurador mais nomeado ou mais conhecido das câmeras, o Roberto Monteiro Gurgel dos Santos, que continuou com a acusação. A grande discussão, e aí vale a pena esse destaque, passou em cima de uma teoria de direito penal. Uma teoria muito conhecida pelos que estudam o direito penal pós-moderno, ligada àquilo que nós denominamos de teoria funcionalista, uma teoria pós-moderna que tem raízes e ligações com todo o estudo que sobreveio com o resgate daquilo que chama-se imputação objetiva. Vocês já ouviram falar bastante. Essa situação e essa discussão de imputação objetiva não é nova. Em 1935, Honig discute sobre imputação, Larens primeiro, na área do processo civil, depois Honig resgata isso para a área do direito penal, resgata essa situação da imputação objetiva. Entretanto, começa esse estudo é aprofundado, evidentemente, aonde? No berço desses estudos, que é a Alemanha. Entretanto, começa o quê? Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, tudo desaparece. Isso é uma outra história, uma outra apresentação que vale a pena trazer aqui para vocês. Oportunamente eu venho falar com vocês sobre isso. Aliás, fui convidado para uma palestra, talvez eu fale sobre isso. Interessante. Sobre a questão da legislação nazista. É uma parte interessante. E passa a Segunda Guerra Mundial, todo mundo esquece da situação. Em 1970, 71, Klaus Roxin resgata esses elementos da imputação objetiva e faz um resgate ao estudo disso tudo e abre uma nova linha de estudo. Enquanto nós aqui peneirávamos ainda com o que chama-se positivismo jurídico, depois com algumas ideias de Welzel e sobre o finalismo e alguns hoje adotando, etc., eles já estavam num pós-positivismo, falando de uma pós-modernidade, falando de imputação objetiva e a questão de uma teoria que enquadrasse situações de participação, de organização, coordenação na criminalidade, que envolveu uma teoria estudada e desenvolvida por Klaus Roxin, que é a teoria do domínio do fato. Por que essa teoria se tornou tão importante? Eu vou falar um pouquinho dela e depois a gente faz um enquadramento dela dentro do processo. Porque todo o processo se deu em cima disso.
O domínio funcional político, domínio social e vertical. Atos de participação configuram atos de coautoria. Mas como ficam os contornos garantistas do conceito de coautoria ou de autoria? Bom, você vê essa teoria como um todo sendo discutida exatamente sobre o quê? Sobre 3 básicos elementos que ela é dividida. Então, ela, conforme a natureza e relevância dos níveis de participação de autores nos fatos criminosos, ela se divide em domínio da ação, aí, realização pessoal e plenamente responsável de todos os elementos do tipo, objetivos e subjetivos, fundamentam a autoria direta em infrações penais de mão própria. Então, essa questão do domínio do fato e domínio da ação. Então, a pessoa realiza a ação propriamente dita. É ela que opera o crime. Tá? A segunda fase da domínio do fato seria o domínio de vontade, volição e cognição. Também é o autor quem executa o fato empregando o outrem como instrumento, autoria imediata. Então, você, juntamente com o outro, empregando o outro em determinada parte da criminalidade, também o responde. Por quê? Eu é quem coordeno a operação desse outro, eu quem ordeno a operação desse outro, eu é que faço com que esse outro haja. Então eu respondo e tenho domínio da situação tanto quanto o outro. Porque eu domino a atividade do outro, então eu também tenho domínio e responsabilidade pelo crime. E o terceiro, que é o domínio funcional. Aquele que realiza uma parte necessária do plano global, desde que o faça predisposto à resolução delitiva comum, e ainda quando não descrita a sua conduta no preceito penal primário, coautoria em geral. Neste caso, nós estamos falando do quê? Daquele que, objetivando que o crime seja realizado, objetivando que o crime ocorra, ele faz uma parte. Ele não faz o todo, mas ele quer que o todo se complete, ele tem ciência do todo e espera que o todo se complete, sendo o quê? Aquele que cuida da sua parte. Se cada um cuidar da sua parte, dá tudo certo, não é assim? Então, essa é a expectativa. Essa que é a chamada teoria do domínio funcional. Então é aquele que tem a sua função e dentro da sua função, dentro da sua função, ele realiza a sua parte, por assim dizer. Então esse indivíduo responderia aí também. Vale assinalar que essa teoria funcional, ela não tem expectativa de contrariar que cada autor só domina verdadeiramente um modo positivo de própria contribuição. Em respeito às demais contribuições, somente existiria, na melhor das hipóteses, um domínio de caráter negativo, como ocorre nas hipóteses de indução e participação, se eles se comportam de forma livre e consciente. Então quer dizer o seguinte, não se isenta a indução, não se isenta a cognição, o conhecimento, etc. Cada um responde pela sua parte. E com isso também cada um responde nos limites de sua participação. Mas a teoria do domínio do fato, ela tem a expectativa de dizer o seguinte, desde aquele que organizou, até aquele que fiscalizou a operação, bem como aquele que operou, todos respondem pelo crime. Cada um em uma parte de domínio de ação, domínio de vontade e domínio funcional, mas cada um em uma parte. Qual o mais importante e que foi alguma das discussões trazidas no mensalão? Que essa questão toda, esse rol como um todo, dessas teorias, de uma chamada espiritualização de coautoria, exigem não uma presunção, mas uma prova. Eu não posso trabalhar com uma teoria de domínio do fato dizendo, ele é o arquiteto do fato. Ele é aquele que gerencia os indivíduos que estarão operando. E eles são os indivíduos que operam. Se eu não tiver prova disto, eu preciso ter o quê? Prova inequívoca do fato. Da participação, da organização, da criação, de tudo, da gerência. Eu não posso trabalhar com presunção. Por quê? Porque presunção só dá aso a uma condenação se ela deixa de ser presunção. Passa a ser o quê? Fato. E a grande discussão da aplicação da teoria do domínio do fato nessa situação, e foi invocada em julgamentos constantemente, é que ela foi invocada de forma equivocada, de forma errada. Não estou dizendo que foi intencionalmente, eu estou dizendo que foi errado. Se foi intencionalmente ou não é outro problema, mas errada. Por quê?
Porque ela foi invocada como presunção de, e não como prova de. Então é o seguinte, condena os indivíduos com base na teoria do domínio do fato, na qual aquele que criou o esquema, aquele que dividiu as funções, aquele que gerenciou as funções para elas executarem, e aqueles que executaram respondem todos pelo fato. Perfeito. Desde que eu tenha a prova de que ele criou, desde que eu tenha a prova que ele gerenciou, desde que eu tenha a prova que eles operaram. Não existiam provas disto. E ela foi trabalhada como presunção de ser. Ou seja, verdade formal. Típica da onde? Processo civil. Natureza de formação de quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o grande drama. Uma ação penal foi julgada com base numa verdade formal decorrente de uma estrutura de julgamento não qualificada para julgar uma ação penal. Professor, o senhor está dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal não eram qualificados para julgar ação penal? Estou. Por quê? Porque em sua maioria não eram penalistas nem processualistas penais. Ah, mas eles sabiam o que estavam fazendo? Não, eles sabiam que estavam julgando, eles não sabiam o que estavam fazendo porque eles não conheciam de penal e processo penal. Por isso, tanta besteira foi falada durante o julgamento ao vivo nas câmeras de TV. Besteira. Eu não critico, como cidadão, a necessidade e a vontade popular de se fazer justiça contra a corrupção. Como cidadão, eu sinto que nós temos que tomar uma posição. Como cidadão, eu acho que nós temos que lavar a alma. Mas eu não posso, como profissional do direito, não posso, como advogado criminal, e muito menos como professor na área penal e processual penal, admitir que uma ação penal seja julgada, seja feita da forma que foi. Mas por que isso? Porque depois desta ação penal, nós vamos ter, como estamos tendo, o reflexo em todas as ações penais no país, para toda a sociedade de primeira, segunda instância. Quando eu falei isso, eu tive uma resposta de um... Eu não lembro, nem guardei o nome também, porque não mereceria, era técnico e também não tem nada pessoal. De um articulista no Estadão, em que ele respondeu dizendo o seguinte: existe alguns arautos do Apocalipse aí, dizendo que esse posicionamento vai criar uma crise na sociedade, em que decisões de primeira instância, os tribunais no país todo vão começar a aplicar isso. Isso não é verdade, isso é um caso pontual, sui generis, isso não existe. Aconteceu naquela situação, não se expandirá para outras situações. Era um promotor de justiça. Maior surpresa foi quando nas semanas, não foi uma semana, umas 2, 3 semanas, acho que o doutor Felipe lembra disso, quando nós vimos aquele curso no Ministério Público, 2, 3 semanas, acho que foi até o doutor Felipe que viu o curso e me chamou a atenção, não tenho certeza. Falou assim: Cláudio, você não acredita, o quê? Vem ver o curso que o Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo. O que é? A nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o caso mensalão. Curso no Ministério Público do Estado de São Paulo. Por quê? Porque os pecados que evoluíram dali, na área penal e processual penal, eu estou sendo técnico, não estou sendo populista, nem estou sendo cidadão, estou sendo técnico, estou sendo profissional. Foram muitos. Mais à frente nós vamos falar daí desses pecados, eu vou citar uns 4 ou 5, dentre outros aí. Teses da defesa. Quais eram as teses que a defesa trazia? Bom, ela trazia a questão do foro privilegiado, dizendo o seguinte: eu não posso arrastar para um foro diferenciado todo um grupo de quase 40, 35 pessoas, quase 40 pessoas em razão de 3. Só 3, naquele momento, tinham foro privilegiado. Por que eu arrastei todo mundo? Então ele falava assim: o foro privilegiado, eu não digo que é privilegiado, é foro prerrogativo de função. O foro prerrogativo de função pressupõe o quê?
que os indivíduos sejam afastados de uma instância inferior sob pena de ou influenciarem essa instância inferior em razão do cargo, ou serem julgados de forma não imparcial, em razão de serem figuras conhecidas, etc. Então você manda para uma instância superior, destacada, etc., em razão da autoridade. Só que tem um pequeno detalhe. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto San José da Costa Rica. Dentre os requisitos ali estipulados por um devido processo legal, na área em especial penal que nos interessa, está aquilo que nós denominamos de duplo grau de jurisdição. E o que o foro de prerrogativa de função nesse caso faz? Afasta o duplo grau de jurisdição. É o julgamento de uma mão só, não tem revisão. Não tem uma instância a mais que vai analisar se o ser humano falhou ali. Porque esse é o objetivo da segunda instância, analisar se o ser humano falhou. O ser humano é falível, todos nós somos falíveis. É para isso que existe segunda instância. Não tem. Voltamos a isso daqui a pouco. Responsabilização objetiva e inépcia da denúncia. Ela trazia algumas questões, alegando isso, tinha justificativa, de que vários dos acusados ali estavam sendo acusados em razão da posição em que estavam e não da ação que eles tinham. Voltamos à questão do domínio do fato. Alegava-se o domínio do fato dizendo o seguinte: não, mas ele estava naquela posição, mas ele deveria saber. Ele, de alguma forma, deve ter passado isso na mão dele. Não foi ele que autorizava pagamentos? Era. Ah, então participou. Mas como participou se ele só autorizava pagamentos? Ele não sabia se aqueles pagamentos provinham de forma ilícita ou não. E você não tem prova que sabia ou que não sabia. Você tem a dúvida. Tem um princípiozinho, salvo o melhor juízo, para quem é da área penal, processual penal, que chama indúbio pro réu. Mas o pessoal não usa esse princípio lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi outro problema. Eu não estou falando que está certo, eu só estou falando que existe. Eu não estou falando que são inocentes. Eu só estou falando que existe. Se eu tenho dúvida, eu não posso pressupor condenação. Eu tenho que pressupor dúvida em dúbio pro réu. Faça uma investigação melhor. Refaça a investigação. Puna por outro fato provado, mas não por algo que não tenho prova. Porque senão vira o quê? Responsabilidade objetiva, proibida no direito penal e processual penal. Eu não posso punir ninguém pelo cargo que ela ocupa. Ele é sócio de uma empresa. Então está punido. Por quê? Porque a empresa dele estava envolvida no escândalo. Mas ser sócio é suficiente? Não, você tem que estar operando. Tem que ter prova, além de estar operando, que você operou no caso daquela situação ilícita. Eu não posso condenar simplesmente. A outra situação, imparcialidade do ministro relator. Bom, salvo o melhor juízo, na investigação, na fase de investigação, existe o princípio do sigilo. Sigilo dos atos investigatórios. Por que existe isso? Porque as pessoas podem ser expostas publicamente, julgadas antecipadamente pela exposição feita, num juízo de valor não judicial, pressupondo violações à sua idoneidade moral e à sua vida social, que não vão ser reparadas nunca, e depois, eventualmente, até absolvidas. Temos vários exemplos de que isso já se tornou letra morta para a nossa sociedade, né? Até a hora que alguém que é da área jurídica é processado, ele se torna letra viva. O caso da menina da... a escola base foi também. A Nardônia, a Suzana, estava querendo lembrar. A Suzane Richthofen. A escola base, o caso da Nardoni, da Isabela Nardoni, etc. No caso da Isabela Nardoni, eu sou suspeito porque, por um acaso, por situações alheias, às vezes até a expectativa nossa, eu estava aqui no dia que aconteceu, fui chamado e acabei virando figurinha carimbada na TV Globo nessa época, e fui várias vezes, tive em todos os jornais, inúmeras vezes, mas não é por estar, é porque eu tive acesso àquilo que os repórteres tinham. Essa foi a experiência que eu mais trouxe. A maior experiência foi essa. Porque a hora que o repórter me trouxe a íntegra do inquérito para que eu pudesse ler,
Eu falei, não acredito. Ele falou, não, doutor, isso é fácil. Na porta da delegacia, isso eu ouvi dentro da Rede Globo. Vão querer me matar. Na porta da delegacia, como é que a gente faz? Tem um indivíduo lá, não falou que era policial, não era, etc. Tem um indivíduo lá que ele vai dando partes para cada um. Então a Globo recebe uma parte, a Bandeirantes recebe outra, a SBT recebe outra. Depois, nós somos todos amigos, a gente junta tudo e monta. Então aí cada um já tem o jogo inteiro. Inquérito sigiloso. Vi escrito sigiloso. Eu nunca vi um juiz decretar sigilo de inquérito. No caso do Nardoni, ele decretou. Sigilo do inquérito. Como é que você decreta sigilo numa peça que é sigilosa, né? Decretou sigilo do inquérito. Pior, até mesmo situações esdrúxulas, como você saber antecipadamente aquilo que iria sair publicado de uma decisão, ou talvez fosse ser assinada, você tinha condição de saber pela reportagem. Isso nesse caso. Neste, foi a mesma situação. O que aconteceu? Integrante do julgamento, mais especificamente o relator, durante todo o trâmite, vinha dando em outros julgamentos e outras situações, fazendo manifestações, já pró-acusação, num caso que não tinha nem sido começado a julgar. Como é que eu posso esperar um julgador imparcial? Não posso. Não posso. Eu tive na CBN, na Globo News, com o meu querido, também coordenador do curso de Direito da GV, Oscar Vilhena, discutindo no Entre Aspas, a respeito do caso, e nós tivemos uma discussão amigável, mas calorosa, em que ele me disse o seguinte, eu falei, mas você está brincando, Oscar, isso aqui está cheio de nulidade. Ele falou, que nulidade? Tá cheio, ele é constitucionalista. Ele falou, você sabe quem é que diz o que é nulidade? É o Supremo Tribunal Federal, então não tem nulidade. Eu falei, tá certo. Eu falei, eu vou discutir com o constitucionalista? Eu falei, ninguém sabe mais de constitucional do que o constitucionalista. Agora o que eu falei para ele, meu único problema nisso tudo, sabe qual que é, Oscar? É que isso aqui é uma ação penal, fosse civil, não estamos nem aí. Agora em ação penal, meu amigo, as pessoas vão presas. A ação penal é onde o indivíduo perde aquilo que é mais grave, a única coisa que ele coloca dignidade na sociedade, que é a liberdade. Ele vai preso. Então, se tem nulidade, não tem ministro, não tem presidente, não tem ninguém que pode mudar isso. Porque tem nulidade e vai ter. É só mudar, eu falei para ele, é só mudar a cadeira, mudar aquela pessoa que está sentada na cadeira, que isso pode vir à tona, e quando vier à tona vai dar tudo nulidade. Mas, possibilidade de renovação do interrogatório dos acusados. A Lei 11.719, de 2008, tinha alterado o 400 do Código de Processo Penal. E, com isso, mudando a questão do interrogatório e permitiam o interrogatório dos acusados. Então, a defesa pedia novo interrogatório. Ah, mas era para tripudiar, para demorar, etc. Talvez sim, talvez não, técnica ou não técnica, mas passava por um direito, que também foi o quê? Segregado, dispensado. Questões probatórias. Essas questões probatórias são aquela que mais me dói. Minha área de concentração principal é processo penal. Eu também sou doutor em penal, mas minha área de concentração principal é processo penal. E eu não acredito que eu possa ter um processo que, ao final, leve a uma condenação sem que existam provas inequívocas da autoria dos fatos ali atribuídos. Eu não posso achar que isso é possível. Não devo achar que isso é possível. Não me cabe, eu não posso acolher esse posicionamento. Não obstante, tenham decidido nesse sentido. Não vou fazer defesa, até porque não é meu parente, não é meu cliente, não é nem meu amigo para fazer isso. Mas eu vou dar um exemplo. No caso da teoria do domínio do fato, uma das que ela foi mais aplicada, mais definida, mais defendida no julgamento, foi em relação ao José Dirceu. O José Dirceu, domínio do fato, ele organizador, pai de todos, etc, etc, etc. As provas que existiam contra ele estavam sustentadas única e exclusivamente no depoimento de quem? Roberto Jefferson. Salvo o melhor juízo, pelo que eu vi ali atrás, um dos réus. Eu aprendi, na minha faculdade, primeiro ano de processo penal, que quando o réu fala,
ele tem o direito, inclusive, de mentir. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ele pode até acusar alguém para evitar uma condenação. E que suas palavras são levadas em consideração como forma de defesa. Por isso que ele não assume compromisso de dizer a verdade em juízo. Se eu tenho uma alegação de um réu, ladeada por provas, eu a uso para absolver ou condenar, ele ou outros. Se eu tenho ela isolada, sem provas materiais daquilo que se alega, eu não posso usá-la para isso. Muito menos baseá-la ou sustentá-la como a estrutura de um decreto condenatório. Neste caso é um exemplo. O que estava junto com isso? A agenda política do chefe da Casa Civil, na qual ele recebia essas pessoas e outras milhões de pessoas na função que ele estava. Então eles agregaram o depoimento, supondo que na visita que aquela pessoa fez, ou na agenda em que ela estava, ela teria ido lá para tratar no mensalão. Teve 30 e poucas testemunhas em relação a isso. Nenhum dos testemunhos fala do José Dirceu como organizador, como mentor, coordenador do esquema ou não, etc. Esse é um exemplo. Não estou falando dele, podia falar de qualquer um outro. José Genuíno, ou de qualquer outro aí. Nesse âmbito, aqui nós falamos uma das principais particularidades do caso diz respeito ao envolvimento de órgãos públicos, instituições financeiras, empresas particulares que realizavam corriqueiramente inúmeras operações lícitas e irregulares, distinguidas de operações ilícitas, caso envolve árdua tarefa técnica. Vocês ouviram falar do VisaNet? O que era o VisaNet? Vocês sabem? VisaNet, a Visa, a bandeira Visa, todo mundo sabe, do cartão de crédito. O Visa é uma instituição americana fortíssima de cartão. Eu não sei se é a maior, mais forte, se ela pede Mastercard, American, não me interessa, mas é uma das mais fortes do mundo aí, na área de crédito. E ela tem uma verba que ela destina para publicidade. Essa verba era uma verba de cerca de 70 milhões de reais. Essa verba foi mandada, a Carta Capital traz essa reportagem bem delineada. Essa verba foi mandada e existe no Banco do Brasil, existe o Conselho de Marketing, a Visa, quem detém a marca da Visa ou gerencia a Visa, é uma operadora ligada ao Banco do Brasil. E essa verba foi mandada para a Visa para a publicidade da Visa. Então eles fazem a licitação das empresas de publicidade, etc, etc. E uma diretoria analisa como essa verba vai ser aplicada e destina essa verba. Pois bem, as alegações do peculato estão ligadas a essa verba. Mas como assim? A Visa não é uma empresa particular? É. A verba destinada à publicidade da Visa foi destinada a uma publicidade particular? Foi. E por que estão falando em peculato? Porque esta verba foi internada pela Visa no Banco do Brasil. Se ela tivesse sido no Santander, não era peculato. Se ela tivesse sido no Itaú, não era peculato, mas ela foi no Banco do Brasil. E daí? Bom, e quem decidiu a aplicação dela? Bom, o conselho da Visa, da qual faziam parte, além de inúmeras outras pessoas, integrantes do Banco do Brasil. Como fazem parte do conselho da Vale, que não é empresa pública, da Vale, integrantes do governo. Aliás, o Banco do Brasil e a Previ têm ações em quase todas as grandes empresas públicas, empresas privadas do país. As maiores. E têm direito a voto. Então quer dizer o quê? Se ele votar lá, pela sua participação, nós vamos ter o quê? Peculato, se o dinheiro passar pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. Não é dinheiro público, é dinheiro privado. O banco só atua como instituição financeira, operando esse dinheiro privado.
Mas é por isso que as acusações de peculato vieram. O grande detalhe é que todo esse dinheiro foi aplicado em publicidade e toda a publicidade foi feita. E tem prova. Ah, mas eles contrataram as empresas do Marcos Valério. Eu falei, não sei, mas a publicidade foi prestada? Foi. Tem prestação de contas? Tem. Tem publicidade prestada? Tem. A Visa nos Estados Unidos mandou um dossiê com uma prestação de contas mostrando a aplicação do dinheiro junto com a aplicação, o dinheiro investido, a aplicação de dinheiro e a publicidade feita? Mostrou. Mandou? Mandou. Nos Estados Unidos eles auditaram isso? Auditaram. O governo americano, o sistema federal americano auditou isso? Auditou. Deu processo lá? Não. Por quê? Porque estava tudo certo? Tá. Aqui foi peculato. São falhas. Não estou falando que não tem esquema, não estou falando que não existiu, não estou falando nada. Eu só estou falando de situações concretas passíveis de questionamento. Para ninguém achar que está tudo certo, que está tudo bonito, que foi tudo feito maravilhosamente bem. Provas indiretas. Tem um doutorando nosso agora, não vou citar o nome, na PUC. Acho que não é me orientando não, né? Não, não é não. É? Não, acho que não é me orientando não. Não, o sobrinho não, o sobrinho é o outro. Ele fez um artigo no Estadão falando da questão da prova indireta como suficiente à condenação. O que é a prova indireta? Aquilo que nós aprendemos como indícios. É difícil definir indícios. O que são indícios? Indícios são fatos comprobatórios que levam à conclusão de outros fatos que, provados, podem levar a uma condenação. Indício não é prova de um crime. Indício é prova de que uma pessoa em si não estava em tal lugar, então pressupõe-se que ela estivesse em outro. E por isso, se você investigar e colocá-la em outro, ela pode ter sido autora do crime, desde que você prove o que ela fez lá. Mas o indício é o quê? É que ela não poderia estar aqui. Isso é indício. Indício é prova indireta. E o que se tem feito? Nos crimes financeiros, em razão da dificuldade de investigação, cada vez mais os indícios têm sido usados pela acusação como se prova direta fossem para pedir uma condenação. Esse é o caso. Como o dinheiro passou por tal empresa, e tal empresa tinha ligações com o governo, políticas com o governo, pressupõe-se que, em razão desse indício, essa empresa tenha lavado dinheiro. Ou essa empresa tenha feito o quê? Sendo a intermediadora de corrupção. Foi com base nisso, nos indícios, que as condenações vieram. Eu lembro bem de uma cena que ficou marcada, porque eu estava assistindo no escritório, na sessão da tarde, e a Rosa Weber tinha ido para o Supremo, falavam muito dela, o assessor dela, um juiz federal conhecido, Fernando Moro, ela vem e diz o seguinte, ladeada pelo ministro Marco Aurélio: olha, nesses casos nós temos que flexibilizar a interpretação. Como é que é? Flexibilizar a interpretação das provas. Eu falei, porque não é a senhora que vai para a cadeia, então vamos flexibilizar as provas, tem que flexibilizar mesmo. O meu problema é o seguinte, talvez lá sejam todos culpados, então vai todo mundo para a cadeia e que cumpram suas penas se são culpados. O problema é o seguinte, depois eu vou flexibilizar isso aqui embaixo. Em todas as situações que eu ver. Por quê? O Supremo flexibilizou, eu posso flexibilizar. O Supremo condenou com base em indícios, eu posso condenar. Para quem é policial federal, estadual, no municipal não tem, mas para quem é policial, na investigação como polícia judiciária, os indícios servem? Servem, e muito. Prova de materialidade, indícios de autoria.
são suficientes para o início da ação penal. Não tenho dúvida. Tinham indícios suficientes para iniciar uma ação penal? Provavelmente tinham. Eu acho que até tinham. Mas para condenar, não serve. Serve para obter prova para condenação, mas não como prova de condenação. Sinto dizer que o delegado federal, esse nosso colega da PUC, nosso aluno na PUC que fez essa manifestação, pensou como delegado, mas no momento processual errado. Para o inquérito, os indícios são essenciais. Para a ação penal, eles servem como indicação para uma prova a ser realizada. E se eu não realizo a prova? Desculpa, voltamos à questão da presunção de inocência e do indúbio pro réu. Investigue melhor. Eu acho que indício serve para instigar uma investigação melhor e não para condenar. Investigação encerrada é investigação provada e não investigação com base em indícios. Se quer, então traga a prova no processo. Aí nós condenamos. Com base em indícios, nós só processamos, não condenamos. Outras questões polêmicas. Princípio da inocência, nós falamos do livre convencimento motivado do juiz e o ônus da prova. Foi outra situação maravilhosa. Nós tivemos um processo penal, a ação penal 470, onde, durante todo o curso desse processo, exigiram que a defesa provasse que a acusação não estava falando a verdade. Como é que nós trabalhamos o processo penal na ação 470? A acusação trouxe os elementos de acusação. Quais eram? Provas de materialidade e indícios de autoria. E a defesa? Bom, em processo penal comum, cabe à defesa o quê? Nada. A defesa não tem que provar nada, ela tem que se defender. Ela não tem que atuar positivamente. Ela atua na defensiva, por isso chama defesa, eles esqueceram desse detalhe. Chama lá defensor, é por isso, é defesa. Fica atuando aqui. Não é lá. Então, a defesa cabia fazer o quê? Se defender das acusações. Mas de que forma? Criticando as acusações, dizendo, por exemplo, que eram provas indiretas, que eram só indícios, que tinham que trazer outras provas, mostrando que as provas que estavam trazendo não eram corretas, etc. Mas não. Durante o julgamento, na sessão da tarde, os ministros cansaram de dizer, a defesa não provou, não. A defesa não trouxe prova de que aquilo que a acusação falou não era verdade. É lógico que não, ela não tinha que trazer prova disso, é a acusação que tinha que trazer prova de que aquilo que ela falou era verdade. Nós fizemos um julgamento baseado na estrutura processual civil, onde a verdade formal não impugnada se torna o quê? Material para fins de autos. No processo penal, não. No processo penal, a verdade formal não materializada, nada se torna. Ela se torna o quê? Indício. Com base em indício, eu não posso condenar. Se eu não posso condenar, indúbio pro réu. Não. Lá, por não haverem provas contra, ou por não a defesa não ter provado que aquilo que a acusação falou não era verdade, se pressupõe que o seja. Isso foi ao vivo no julgamento. Tanto que os embargos de declaração interpostos pelos advogados agora, vários deles alegam o quê? Eles gravaram o julgamento inteiro. Que não foi levado ao texto do acórdão, não foram levados ao texto do acórdão inúmeros elementos, inúmeras declarações durante o julgamento, publicizadas pelos ministros e que faziam diferença na questão final e que deram aso à condenação e não foram transcritas. Eles pedem que elas sejam esclarecidas. Por que elas não estão transcritas? Por que elas não foram colocadas? Se eram determinantes como essas que eu mencionei. Eles têm direito. Se isso vai mudar para absolver ou não é outro problema, mas eles têm direito a isso. Se isso vai mudar a posição de condenar ou absolver, eles têm direito. Pode até não mudar, mas eles têm direito a isso.
Um jornal de grande circulação, nessa semana, dia 30 para ser exato, trouxe uma matéria grande sobre o julgamento, e ele fala assim, uma declaração bem suspeita, porque aquelas declarações meio que garganta profunda, né? Não tem o nome do informante, né? E ela fala assim, alguns ministros até se arrependeram de suas decisões e confidenciaram isso. Não falaram a quem nem quem. Mas eu não sei se arrependeu ou não arrependeu. O meu detalhe não é esse. Se eles se arrependeram ou não arrependeram, é problema deles, consciência deles, julgamento deles. Eu não sou o ministro. O meu ponto crítico é dizer o seguinte, no acórdão vai ter que mudar e vai ter que ter 2.000 páginas. 1.000 páginas não vai servir para colocar todas as declarações colocadas em rede nacional. Fazem parte do julgamento. Estavam lá, foram publicizadas, foram gravadas. Tem que ser transcritas. Para fim do quê? Discussão. Não tem como escapar disso. Mas tem o meu amigo constitucionalista que vai falar, cara, não tem nulidade nenhuma, quem diz o que é nulidade é o Supremo, se eles não colocarem e disserem que não tem nulidade, não tem. Não, lá tá certo. Então, próxima vez que eu for para um julgamento em primeira instância e o juiz ligar aquela câmera para lá, eu vou falar, não senhor. Por quê? Porque eu não vou admitir. Mas como você não vai admitir? Eu quero tudo escrito, porque eu quero ler ao final e concordar ou discordar e mandar alterar e assinar. Eu não aceito do jeito que vai ser filmado. Por quê? Eu não sei se o senhor vai transcrever. Não, mas eu vou transcrever. Eu não tenho certeza. Quem vai transcrever? Aquela pessoa, eu não sei quem é. O senhor me apresentou? Mas ela tem fé pública. Para mim, não. Eu sou advogado, eu não acredito que tenha fé pública. Eu tenho prerrogativa para fazer isso. Ah, mas o senhor está sendo extremamente tecnicista. Tô. Se eu tiver que defender o meu cliente e a vida dele, eu vou ser tecnicista ao extremo. Ao extremo. Máximo. Até ser preso. Ou processar alguém por abuso de autoridade. Mas eu vou ser técnico até o extremo. Juízo de certeza e juízo de probabilidade. É o que nós acabamos de falar. É possível, é provável, está aliado à chamada prova direta e prova indiciária ou indireta. É possível que? Não tenho a menor dúvida. É possível que esse mensalão tenha ocorrido? É. É possível que essas pessoas tivessem operado o mensalão? É. É possível que elas tenham realizado cada uma das funções descritas pelo Ministério Público? É. É possível que elas tenham recebido dinheiro? É. É possível que elas tenham ficado mais ricas? É. É possível que elas tenham subsidiado campanha política? É. É possível que elas tenham distribuído dinheiro para os partidários parlamentares? É. Tudo isso é possível. Foi provado? Esse é o problema. Talvez alguns sim, talvez outros não. O problema é o seguinte, eu não posso jogar tudo num bolo e condenar todo mundo, se uns sim e outros não. Eu tenho que dizer, tem prova desse e tem prova daquele. Ah, esse não tem prova, então absolve. Esse tem prova, então condena. Agora eu não posso pegar um balaio, jogar todo mundo, chacoalhar e, bum, virar. Pronto, tá feito o bolo, acabou. Não é assim. Foi assim que foi feito. Porque era mais fácil. Era mais fácil, depois eu só dar uma individualização da pena en passant, sem individualização de conduta, e fazer, igual a denúncia genérica, uma condenação genérica. Por quê? Em condenação genérica eu condeno todo mundo igual, e depois eu só diminuo nas penas. E eu não preciso provar de forma individual como o processo penal ou reza a conduta de cada um. A contribuição ou não, a participação ou não em cada um dos atos criminosos ali imputados a ele. E a prova dessa participação, por isso, voltamos lá no comecinho, ministro Ricardo Lewandowski falou, não é possível julgar dessa forma, em bloco, porque julgar em bloco é julgar na baseada. Eu não posso, num julgamento criminal, fazer dessa forma. Eu tenho que julgar indivíduo por indivíduo, ato por ato, conduta por conduta, e dizer o seguinte, ele fez e está provado. Ele fez...